Então isso é muito, muito, muito preocupante. Eu queria retornar a um outro ponto aqui, sobre a possibilidade do Pacheco liderar uma disputa contra o STF. Acho que foi aventada essa possibilidade. Eu acredito que não, e eu andei estudando os últimos passos do Pacheco. O Pacheco estava interessado em apontar para o STF um membro do Tribunal de Contas da União. Bruno Dantas, não? Bruno Dantas. Creio que Bruno Dantas. Por que esta lógica foi descoberto? Também, obviamente, para nossos argutos pesquisadores do Clube MBL, que o Pacheco analisava que a possibilidade de ter um quadro do do Tribunal de Contas no STF abriria uma vaga para ele próprio no Tribunal de Contas, que é um dos cargos mais invejáveis da República devido às suas longas benesses e, é claro, seus privilégios intermináveis e a sua vitalidade. Pera, deixa eu entender. Ele queria uma indicação para abrir vaga para ele? Sim, Como no assim? Tribunal de Contas. Mas como assim? Qual é a lógica Não, disso? verifique que o apontamento para o Tribunal de Contas da União, ele se dá pelo presidente da República, só que a cada X anos é uma escolha ou do Congresso Nacional, ou do presidente da República, ou da própria corporação. Existe um acordo. E esse seria, obviamente, a hora da vaga do Congresso Nacional, que é decidido majoritariamente pelo Senado, que faz a sua própria aprovação. Então, ele teria os votos garantidos para subir ao Tribunal de Contas da União, caso abrisse uma vaga. E essa vaga poderia ser dada por um aliado político próximo seu, que era o Dantas, e ir para o STF. Sim, entendi. Compreendeu? Compreendi. então... Um jogo bom, inteligente. Uma triangulação. Boa, né? Triangulação de bola ali do Pacheco. Pachecão. Cara, não se chega à presidência do Senado sem saber fazer essas articulações, não. Né? Exato, mas se chega à presidência do Senado certamente sem nenhum idealismo. E é por isso que eu acho que o Pacheco não vai liderar oposição nenhuma ao STF. Me parece que as únicas movimentações que o Pacheco faz no plano nacional político são movimentações de interesse ou próprio ou do seu grupo político, muito pontuais e visando ganhos objetivos políticos e pecuniários imediatos. Então não me parece, de modo algum, que ele vai ser esta liderança idealista que poderá ou liderar, digamos assim, a Frente Agropecuária, que sofreu um enorme baque agora, né, com o marco temporal, ou os evangélicos, ou qualquer outro grupo importante da sociedade brasileira. Não tenho essa confiança em Pacheco, mas eu acho que existe, obviamente, um número suficiente de parlamentares e que a bancada agropecuária é a mais poderosa de todo o Congresso Nacional, sem nenhuma dúvida com relação a isso. São mais de 300 deputados. São mais de 300 deputados. Eles podem aprovar e desaprovar a PEC no momento em que, obviamente, houver unidade da bancada. Portanto, eu acho que essa sim é capaz de fazer uma frente maior do que a evangélica no momento. E se houver o que aconteceu naquele milagroso ano de 2015 e 2016, da união dessas duas bancadas por um propósito maior, aí sim nós poderemos ver o governo do PT sofrendo baques imensos. Guto, você acha que é possível a gente ver o governo do PT sofrendo esses baques imensos? O cenário que o Ian desenha aqui é um cenário bastante plausível. Ele imagina, olha, existem interesses em comum entre a bancada evangélica e a frente parlamentar do agro. O PT está avançando tanto contra o agro quanto contra os valores majoritários dos evangélicos. Portanto, haveria todo o sentido dessa união ocorrer. A bancada do agro, se não me engano, 327 deputados, é uma quantidade esmagadora. Você tem uma bancada evangélica muito grande também, existe uma interseção entre as duas, mas assim, é muita gente, é quórum de Constituição, ou seja, não passa nada e passa o que os caras quiserem se eles votarem sempre em bloco. Nós estamos vendo a obstrução acontecer a olhos vistos. E aí, você acha que o governo Lula pode começar a entrar no impasse? E detalhe, o governo já está batendo recorde negativo de desaprovação. A pior aprovação do governo Lula é agora. Subiu mais uns 2 ou 3 pontos percentuais. Ou seja, vamos ver instabilidade aí pela frente? Eu acho que o impasse já está dado, né, Ricardo? A gente vê normalmente o STF entrando nessas pautas que são muito, muito delicadas para o governo no Congresso. É como se o STF advogasse para o governo Lula nessas questões. O marco temporal expôs essa situação. E a gente comentou sobre isso ontem, inclusive o Kim colocou a sua opinião dele sobre esse impasse. Eu acho que foi bem interessante o bate-papo, né? Nós tivemos uma reação imediata do Senado em relação ao marco temporal, porque a gente teve outras questões, como a descriminalização das drogas, que o Pacheco até veio a público criticar o STF por estar passando, talvez, dos limites aí da competência.
Mas no caso do marco temporal, a reação foi imediata, porque se trata de um conflito de interesse muito importante para o Brasil. Na minha opinião, né, eu repito a opinião que eu emiti ontem, Lula pode vetar, sabendo que esse veto possivelmente vai ser derrubado. Inclusive o Kim falou, provavelmente o veto é derrubado no Congresso Nacional. Então ele vai ter que assumir uma função de articulador aí, porque no final das contas ele tem a caneta da demarcação das terras, né? Ele é o executivo, ele que vai cumprir alguma das decisões. Esse impasse é um impasse muito crítico, inclusive uma das posições do Barroso, agora que ele assume como presidente, é tentar retomar esse diálogo com o parlamento a fim de tentar ter uma condução melhor aí dessas pautas. Mas eu não acredito que haverá um recuo, principalmente da bancada do agro. Sabe qual é o cenário que me se desenha, que eu acho que seria o mais intrigante e que eu acho que é o mais plausível? O Senado, obviamente, aprova, já aprovou, né, e manda o marco temporal, tal como definido pelo Congresso, até 1988, para o presidente. O presidente veta, porque tem uma base sólida que exige o veto. A lei, então, volta ao Senado Federal, volta ao Congresso Nacional e o veto é derrubado. Então, o STF se coloca novamente para declarar inconstitucional a lei que o Senado já aprovou. E aí o Senado fará o quê? Creio que eles tentarão uma medida gravíssima, como, por exemplo, aprovar novamente ou talvez fazer mudanças com relação à competência do STF. E aí nós teremos um cenário bem interessante. E esse me parece o cenário mais plausível. Nossa, eu tô... Sabe quando você ouve uma explicação muito complicada com várias variáveis, você fica assim, um pouco assim... Mas Oi? eu me expressei Mas mal? não, você expressou muito bem. Eu entendi. É realmente possível. Vai e volta e tal. O que você acha? O Pacheco chegou a sinalizar sobre isso, salvo engano, seria uma votação de 3/5, que é uma votação de quórum constitucional, quase de uma PEC, para você rever uma decisão do STF. É o debate que vem acontecendo ao longo desse ano em Israel, depois de, mesma coisa, o Executivo ficar debatendo com o Judiciário. O Executivo, lá no caso, mandou um projeto, né, e o Legislativo aprovou, né, dando essa possibilidade de que a decisão da Suprema Corte não é a final. Ela volta para o Legislativo, que com elevado quórum, como 3/5, teria a possibilidade de rever. Que seria a mesma coisa de você aprovar uma PEC, mudando né, a Constituição. É um jogo complicado de se fazer. É um jogo complicado, é um jogo gravíssimo, porque o STF veria suas capacidades frontalmente ameaçadas, enquanto o Poder Supremo, no qual eles colocam hoje, e seria um passo gigantesco para com que o STF, que o Senado, se impôsse de fato como poder moderador. Eu acho que o caminho de Israel talvez seja exatamente o que alguns senadores têm hoje em mente. Sim. Agora, fala-se abertamente disso, então não estamos aqui em especulações, já existem senadores falando abertamente disso, aspas, imprensa. E aí, só um outro ponto, o Guto comentou, né, de a caneta fica na mão da presidente com relação à demarcação de terra, salvo engano, né, foi isso que eu entendi do marco temporal. O problema é que o judiciário ele vem sendo tão proativo, querendo resolver tantas questões, que ainda, que eu imagino, ainda que né, o presidente, né, a presidência da República, o governo federal, não fizesse a demarcação de alguma terra, ou o Ministério Público Federal, ou a Defensoria Pública da União, entrando com uma ação coletiva, representando um pleito, por exemplo, de alguns indígenas que reivindicariam uma terra, e o STF fazendo a demarcação de terra, concedendo, em âmbito de uma ação judicial, né, a demarcação de terra, passando por cima do governo federal e do órgão competente para fazer a demarcação de terra. Não acho minimamente impossível. Pelo contrário, botaria um dinheiro que isso aconteceria. O STF realizando demarcação de terra diretamente. Assim, o governo ele tá comprando uma briga muito grande por uma coisa que não parece ser tão fundamental, assim. Porque uma coisa é você comprar uma briga para passar o arcabouço fiscal, outra para você passar um ministro, botar lá um ministro do STF que proteja o Lula, seja coisas essenciais para a manutenção do governo, né? Manutenção econômica, para que ele não seja preso, essas coisas. Agora, marco temporal de indígenas. Qual é o tamanho do interesse do PT para estar colocando em xeque uma bancada com 300 deputados, com obstrução, com tudo? Eu acho que certas disputas políticas fogem ao controle dos governantes. Eu acho que essas disputas políticas elas estão de tal forma fundamentadas dentro do discurso da esquerda e dentro das campanhas de sua base
que elas não podem mais serem orientadas conforme estratégias políticas de curto prazo que sejam do interesse do governante. Então, eu acho que o Lula tem pouquíssimo, quase nenhum controle sobre esses acontecimentos. Eu acho que o curso próprio do Rio decide como a história vai se dar. Entendi. E você acha mesmo? Eu concordo 100%. Inclusive, acho difícil que hoje o Lula, com seus 1000 problemas e taxa de rejeição crescente, questões econômicas, contas públicas se deteriorando, que ele esteja lá chamando todo mundo e falando: ô, Petezada, a gente tem que aprovar o marco temporal. Não tá, acho muito difícil, Mas o quê? Deve vir um grupo de alguns ministros, uns deputados. Lula, a gente vai apresentar e tem que fazer, tem que avançar. E ele quer, pô, como é que eu vou dizer não depois de tudo que a gente prometeu, falou, etc. Eu acho que é isso, assim, a coisa vai, ele não vai puxar o freio de mão.